Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 10. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 10. Amém? Me ajude a pregar aí, dando um glória a Deus, por favor. Eu quero falar nessa noite, você não precisa correr nem ir embora antes de acabar não, que vai ser bênção. Mas eu quero falar nessa noite sobre a realidade do inferno. Semana retrasada, nós falamos sobre a realidade do céu. Quem estava aqui? Nós estamos estudando na escola bíblica dominical sobre o arrebatamento, a segunda vinda de Jesus, que por sinal tem sido uma bênção. Quem não vem na escola dominical está perdendo. Eu não sei por que você fica dormindo até mais tarde, que é uma bênção a escola dominical. O sono tem deixado você em casa. E os alunos aqui é melhor do que o pastor. Tá, irmão? Você pode ter certeza que os alunos fazem a escola dominical acontecer e uma bênção. Então, a gente tem estudado sobre a segunda vinda de Jesus. E nessa noite eu quero falar sobre a realidade do inferno. Esse é um tema que talvez para ser pregado é um tabu por muitas igrejas e muitos pastores. Talvez se você procurar na internet, ou todas as vezes que você recorre à internet para ouvir uma mensagem ou uma pregação, você dificilmente vai encontrar temas como esse. Você vai numa livraria para comprar um livro, talvez tem livro lá de todo jeito. Tem livro lá falando de como ser próspero, 7 passos para a sua vitória. Tem livro lá de psicólogo, tem livro de cura interior, tem livro de libertação, tem livro do Espírito Santo, mas poucas são as escritas, os livros que falam sobre o céu, que falam sobre o inferno. E alguém vai dizer, como eu disse no dia que eu preguei sobre o céu, alguém vai falar que a decadência do evangelho na Inglaterra se dá pelo fato de não ser pregada mais a mensagem sobre o céu e a mensagem do inferno. Não é uma mensagem popular de domingo. Talvez o que você e eu estávamos esperando nessa noite é uma mensagem que ia mexer com você, que ia falar das promessas de Deus, dos sonhos de Deus, das bênçãos de Deus, e realmente o evangelho tem tudo isso. Mas nós também precisamos aprender a meditar sobre a realidade do inferno, para onde que os ímpios, aqueles que não creem, vão passar a vida eterna. Você que me ouve agora pelo Instagram, seja abençoado. Você que me ouve pelo YouTube também, seja abençoado. Como o pastor Everton sempre fala, se der, corre para cá. Mateus 10, 28, a Bíblia diz assim. Todos encontraram? Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Pai, obrigado pela tua mensagem, pela tua palavra lida nessa noite. O que eu peço ao Senhor é que me dê graça, sabedoria para transmitir o ensino do Senhor ao coração da igreja do Senhor. Pai, no nome de Jesus, venha nos edificar, venha nos exortar, venha nos despertar a viver uma vida santa, consagrada, preparada para aquele grande dia. Fala com a igreja do Senhor. É essa oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Algo que eu preciso falar é que na Bíblia Sagrada se fala mais do céu, se fala mais do inferno do que do céu. Todos nós estamos aqui porque queremos o céu.
Todos nós estamos aqui porque queremos viver eternamente com Deus. Paulo fala sobre o inferno. João, no Apocalipse, também fala sobre o inferno. Muitas pessoas que passaram sobre essa terra pregaram e escreveram também sobre o inferno. Mas a pessoa, Eduardo, que mais falou sobre esse assunto, adivinha quem é? O próprio Cristo, o próprio Jesus. Jesus é o próprio que falou mais do inferno na Bíblia Sagrada. Nós temos que ministrar sobre esse assunto, porque muitas das vezes, como eu disse, é um tabu para a igreja de Deus ouvir uma mensagem como esta. Mas eu acredito que essa mensagem ouvida, entendida e levada para o coração, ela gera transformação e avivamento na vida do cristão. Eu não vou pregar essa mensagem para trazer medo para o seu coração. Eu não quero trazer essa mensagem nessa noite para você sair daqui com medo de ir para o inferno. Eu quero pregar essa mensagem para que você se conscientize, arrependa-se dos seus pecados, confesse a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e assim venha viver eternamente com Ele. Porque quando Cristo veio à terra, Ele veio para nos dar a salvação. Ele veio para morrer a nossa morte. E muitas pessoas ainda têm uma ideia errada do que é o inferno. Tem algumas ideias equivocadas sobre o inferno, e eu quero nomear aqui 6 ideias equivocadas. Número 1, muitos acreditam que ele não é como está descrito: lago de fogo e enxofre. Muitos não acreditam, João Batista, que o inferno, ele é o lago de fogo e enxofre como está descrito na palavra de Deus. Acredito que o inferno é somente um lugar de tormento, mas o próprio Cristo vai dizer que lá no inferno o fogo não se apaga e o bicho nunca morre. O próprio Cristo disse, e as pessoas entendem que é uma forma figurativa de expressar um lugar de tormento. Isso é uma mentira. O inferno é exatamente como está escrito na palavra de Deus: o lago de fogo e enxofre, aonde aqueles que não são salvos irão para este lugar e sofrerão condenação eterna, prisão eterna. Número 2, muitos não acreditam que o Deus de amor que se é pregado não vai permitir que muitas pessoas vão para esse lugar. Porque a gente está acostumado com o evangelho que é: Deus é amor, Deus é bondade, Deus é carinhoso, Deus é misericordioso. Afinal, um Deus que é amor, um Deus que é misericordioso e um Deus que é bondoso, vai enviar uma pessoa para o inferno? Ele vai permitir alguém ir para o inferno? E muitos acreditam que esse Deus de amor também vai cuidar até disso. Antes que a Bíblia diz que aquele que não crê em Jesus não tem uma solução, ele já está condenado. É muito sério. E muitas pessoas pensam que esse Deus de amor, esse Deus de bondade, nunca vai permitir uma condenação para o ser humano que Ele ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo. O jovem rico, quando vai até ele, a Bíblia diz que eles começam um bate-papo e Jesus olha para ele, diz assim, o texto: tendo-o amado. Jesus amou o jovem rico, mas Jesus reprovou ele. É muito sério isso. Ele amou o jovem rico e mesmo assim o jovem rico foi reprovado. Quer dizer que um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, Ele mesmo assim pune, Ele mesmo assim deixa as consequências virem sobre a sua vida. Exemplo de Davi no seu pecado. Davi, após pecar e adulterar e matar,
ele sofreu sérias consequências daquele pecado dentro da sua própria casa. Deus não tirou o peso daquele pecado da vida de Davi. Mas Deus não é Deus de amor, porque a gente tem uma ideia que Deus, ele é aquele pai que quando um filho atropela alguém por estar bêbado, atropelou alguém e matou, o pai vai lá e faz o quê? Paga a fiança e tira o filho. O que a sociedade ensina? Que isso é amor. Sabe o que Deus faz? Ele deixa o filho preso, pagando o tempo que precisar na cadeia, e depois ele sai. O Deus de amor que nós estamos acostumados a pregar é diferente do Deus da Bíblia. Eu volto a falar essa ilustração. Rodrigo Silva usa ela, ensinando. Um cara veio todo bêbado, todo errado, atropelou uma criança e matou. O pai desse menino que estava bêbado, todo errado, vai lá e tira ele, e mostra para o filho assim: eu te amo, por isso que eu fiz isso. Sabe como que Deus trata nessa situação? Deixa o cara lá preso e fala assim: eu te amo, por isso que eu estou te deixando preso. É muito sério. 3, outros acreditam que o inferno não vai durar eternamente. Uma pessoa um dia disse para mim: pastor, eu acho que o inferno ele não vai durar eternamente. Um exemplo: a pessoa viveu 70 anos na terra, então ele vai viver 70 anos no inferno. Acabou os 70 anos, ele acaba lá, ele desfaz e acabou. Uma pessoa falou isso comigo um dia. Essa é uma visão errada do inferno, que a Bíblia diz que é a segunda morte, uma morte eterna. Outro ponto, agnosticismo. O que é isso? Não temos provas físicas, literais, que o inferno existe. Um exemplo: nunca ninguém foi no inferno e voltou para falar que como é lá. Por isso que os agnósticos, eles pregam que o inferno não existe. Não tem prova física ou literal certa que o inferno existe. Ou seja, não tem uma comprovação. Então os agnósticos, eles pensam que o inferno não tem como provar a sua existência. E essa é uma ideia errada sobre o inferno, porque a Bíblia vai nos ensinar textos contrários. 5, aniquilacionismo. É uma doutrina que as almas serão aniquiladas após a morte do corpo físico. O que é um aniquilacionismo? As pessoas morreram, acabou. Não tem céu, não tem inferno, não tem purgatório, não tem nada. A pessoa morreu, se desfez e acabou. O aniquilacionismo prega isso. E 6, universalismo. Qual que é a doutrina do universalismo? Todos serão salvos. Coisa boa, hein? Fala aí para a pessoa que está do seu lado: todos serão salvos? O John Stott, um grande homem e pregador da palavra, ele afirmava que essa doutrina, Marcos Paulo, ele era universalista. Ele ensinava que essa doutrina, Deus não iria mandar ninguém para o inferno, todos seriam salvos. Que coisa boa! Eu não preciso santificar, eu não preciso orar, eu não preciso renunciar ao pecado, eu não preciso viver uma vida de intimidade com Deus, uma vida rendida aos pés do Senhor, porque o amor de Deus já basta. Então eu entendi o amor de Deus, então todos serão salvos. Quando esta não é uma verdade da Escritura Sagrada. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que Judas nasceu para ser condenado. E o fato de pessoas não crerem em Jesus fazem delas condenadas eternamente. Diz a Bíblia: aquele que não crê está condenado. Não vai ser não, ele está condenado. Então vamos lá. Tem as doutrinas equivocadas sobre o inferno. Existe um lugar de sofrimento da alma que é o inferno. E Jesus ele vai enfatizar, se você voltar aí, Mateus capítulo 5, versículo 22. Jesus vai enfatizar muito isso em nas suas pregações, nos seus ensinos. Mateus 5, 22 diz: eu porém vos digo que aquele que sem motivo irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento de tribunal.
e a quem lhe chamar tolo estará sujeito ao... Vocês não estão aí não, gente. Vocês estão demorando a abrir a Bíblia ou está sem Bíblia? Vocês estão com a Bíblia aí? Tá ou não tá? Então vamos lá de novo. Tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Verso 29 de Mateus 5. Se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no... Mateus 7,19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao... Mateus 8,12. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, e haverá ali choro e ranger. Mateus 13,40. Tem que aprender a vir para a escola dominical para pegar o ritmo. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do mundo ou dos séculos. O que está dizendo? Jesus está enfático na sua mensagem. Existe o inferno, existe o fogo, existe a condenação, existe aqueles que vão para lá. Na parábola dos talentos ele fala do inferno, na parábola das bodas ele fala do inferno, na parábola das ovelhas e dos bodes ele fala do inferno. Jesus sempre é enfático na pregação sobre o inferno. Então fale para a pessoa que está do seu lado: o inferno existe. Você precisa sair desse culto acreditando que o inferno é real. Pela palavra de Deus, pelo ensino de Cristo, pelas ministrações de Jesus, ele diz que o inferno é real. E agora eu quero usar um texto da palavra de Deus para trazer ao seu coração esse ensino mais profundo. A parábola do rico e do Lázaro. Lucas 16. Dada a introdução, eu começo a pregar aqui. Lucas 16, verso 19. Esse texto é interessante porque todas as outras parábolas que Jesus vai contar aparecem nas Escrituras assim: e contando-lhes uma parábola, o texto começa. Aí Jesus vai conta a parábola. Esse texto aqui não fala que Jesus está contando uma parábola. Pode ser uma história real e pode ser também uma história que Jesus está trazendo de ensinamento para os seus discípulos, e pode também ser uma parábola. Mas o próprio Jesus traz esse ensinamento desse acontecimento. Lucas 16, verso 19 diz: ora, havia certo homem que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam na mesa do rico, e até os cães viam lamber-lhe as úscaras. E aconteceu que morrera o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também a Lázaro, o rico, e foi no inferno, estando em tormentos. Olha o texto: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe a água à ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que de recebeste os teus bens em tua vida, Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna,
porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Irmãos, a parábola do rico e do Lázaro, ela apresenta alguns contrastes. Quais são os contrastes que apresenta? Primeiro contraste: um rico e um pobre. Um homem que se vestia esplendidamente, a Bíblia vai dizer que todos os dias ele vivia uma vida de luxo. Ele não vivia uma vida de luxo somente no domingo, quando ele talvez ia ao culto, ou na igreja, ou na sinagoga. Ele não vivia uma vida de luxo quando ele era convidado para um casamento, ou quando ele queria, ou ele ia a uma festa, ou estar com um governador, ou alguém importante. A Bíblia vai dizer que todos os dias esse homem, ele vivia esplêndido, vivia arregalado, vivia num paraíso aqui na terra. Comia o que queria, bebia o que queria, se vestia de linho finíssimo. Esse linho finíssimo aqui é tirado de um molusco, eu ia falar marisco, molusco do mar, e fazia esse linho finíssimo aqui. Ou seja, esse homem todos os dias estava num lugar de pura honra, como se diz aí. O Lázaro, ele já vivia doente, à porta daquele homem, coberto de chagas, cheio de úlceras no corpo, e a Bíblia vai dizer que este homem, os cachorros vinham lamber as suas chagas. Eles tinham algo em comum: um está em cima, o outro está embaixo. Um era rico, o outro era pobre. Um tinha dinheiro, o outro não tinha. Um recebeu o melhor nessa terra, o outro não. Um viveu nessa terra com o melhor, o outro não viveu. Ele tem esse primeiro contraste. O segundo contraste que aparece aqui é que quando os dois morreram, a Bíblia vai dizer que o rico teve um funeral e o Lázaro não teve um funeral. Pensa só, o velório do rico, quantos arranjos de flor aquele rico não recebeu? Quantas coroas, né? As coroas que a gente fala hoje, de família, de amigos, de pessoas, de tantos e tantas pessoas que estavam ao redor daquele homem rico. Quantas homenagens aquele homem rico não recebeu no seu funeral? Quantas músicas não foram cantadas? Talvez quantos pastores ou padres pregaram um sermão no culto fúnebre desse homem rico? E o que aconteceu com Lázaro? A Bíblia vai dizer que ele morreu e foi levado ao seio de Abraão. A Bíblia não vai dizer que ele foi sepultado. Ele não teve nem um velório digno. Alguém que na morte dele pudesse ali consolar juntamente com a sua família. Eles apresentam aqui então outro contraste. Um na sua morte recebe tudo de bom, entre aspas, e o outro todas as homenagens possíveis da terra, e o outro nem velório teve, foi jogado de lado, talvez enterrado no lugar mais próximo daquela família. E eles têm outro contraste. Eles dois morrem, e quando o rico morreu, ele vai ser sepultado e ele vai para o inferno. E quando o Lázaro morre, ele vai ser levado pelos anjos de Deus ao seio de Abraão. O contraste mais bonito que aparece nessa história é que um tinha riqueza, poder, dinheiro, tinha homenagens terrenas, tinha aprovação de homens. Outro viveu ao contrário disso, mas quando os dois morreram, um foi levado para o céu e o outro para o inferno.
E sabe o que quer dizer o nome Lázaro? Deus é o meu auxílio. Você pode glorificar a Deus por isso? O nome Lázaro significa Deus é o meu auxílio. O que é isso, pastor? O que você quer dizer? Ele não tem dinheiro, ele não tem funeral, ele não tem homenagem, ele não tem pessoas que vão mandar flores para ele, não vai ter pessoas que vão fazer homenagem para ele. Na vida ele só recebeu coisa ruim, ele está enfermo, mas na alma dele pode apresentar para nós: Deus é o meu auxílio, aleluia. Meu amado, eu estou aqui para te dizer, talvez você está passando tribulação, angústia, situações difíceis, mas o que você precisa é ter Deus como seu auxílio. Eu quero te perguntar nessa noite: Deus é o seu auxílio? Pergunta para o irmão que está do seu lado: Deus é o seu auxílio? Aleluia! Se Deus é o seu auxílio, meu amado, pode ter certeza que as coisas vão acontecer quando você morrer. Você vai ser levado para o seio de Abraão. O céu te aguarda, o céu te espera. Na vida ele só recebeu coisas ruins, coisas de tribulação que um homem pode passar. Mas quando ele morreu, ele fechou os olhos. Ele abriu os olhos num piscar de olhos, aleluia. Num piscar de olhos, ele fechou os olhos aqui na terra. Ele abriu os olhos, ele estava no seio de Abraão, o lugar de paz. Ele podia andar nas ruas de ouro, ele podia ver o céu, ele podia sentar na mesa. Ele viu Abraão, Isaac e Jacó, ele viu o próprio Cristo que morreu por ele na cruz do Calvário. Meu amado, você pode glorificar a Deus por isso? Guarde essa frase: 1 minuto no céu vai fazer você esquecer todas as tribulações aqui na terra. Talvez 1 segundo que você chegar no céu, nunca mais você vai lembrar de nenhum problema, nenhuma tribulação, nenhuma enfermidade, nenhuma angústia, nenhuma afronta, nenhuma perseguição. Nada vai fazer você voltar os olhos para trás, porque os seus olhos agora estão contemplando o céu, aquilo que Deus preparou para você. Aleluia, aleluia. 1 minuto, 1 segundo no céu. Agora vamos sobre a realidade que nos aguarda. Misericórdia, né? A realidade que nos aguarda, sendo salvos em Cristo Jesus, salvos que cremos, é o céu. As ruas de ouro, aquilo que eu preguei, depois quem não assistiu, pode pegar pelo YouTube da igreja e assistir as realidades do céu. Não haverá choro, não haverá pranto, não haverá dor. As primeiras coisas são passadas. Mas quem não for para o céu, ele vai para o outro lugar. Não tem meio termo. Eu vou ficar mediano. Depois eu vou pedir o pastor para fazer um culto em homenagem à minha alma. Não, irmãos. Não tem oração que possa fazer por você depois de você partir dessa vida. Hebreus 9, 27, a Bíblia vai dizer que é necessário o homem morrer uma só vez, e depois disso segue o juízo. Morreu, acabou. Agora vamos ver o texto. Verso 22, acompanhe comigo. Aconteceu que morreram mendigos e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Presta atenção, olha o 23 para a gente completar o 22. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Primeiro ponto aqui: aonde que o corpo do rico estava? Aonde que ele estava? O corpo dele estava onde? Aonde? Dividiu, né? O corpo dele estava sepultado, a alma dele estava no inferno, ok? Isso aqui quebra também a ideia daqueles que pensam assim: o corpo acabou tudo. Isso é mentira. Irmãos, todos nós viemos do pó e para o pó nós retornaremos. Não importa nada o que você fez. Eu fui salvo. Não fui. O corpo de todos nós
retornará ao pó, ok? Isso é bíblico, retornará para a terra. Mas a alma, o espírito volta para Deus que o deu. A alma sofrerá o julgamento, seja para o céu ou seja para o inferno. Então o texto vai dizer que esse rico, ele só foi sepultado e a alma dele estava lá no inferno. Ou seja, na terra ele recebeu as honrarias, foi homenageado, cantaram música e jogaram confete para ele, porque ele era uma pessoa boa. Talvez ele deu um emprego para muita gente, talvez ele ajudou muita gente, talvez ele fez boas ações na terra, mas não foi suficiente para levar ele para o céu. Então vamos lá. Primeira coisa, quando nós morremos, retornaremos ao pó e ou nós vamos para o céu ou para o inferno. Amém? Versículo 23. No inferno, estando em tormentos. Primeiro ponto, realidade do inferno. O inferno é lugar de tormento. Aprendendo sobre o inferno nessa noite. Se você clamar hoje, o lugar que você está, clamou ao Senhor, pediu a ajuda do Senhor, ainda dá tempo. Quando você está no inferno, você já está nesse lugar de tormento. É aquilo que eu disse: o fogo não se apaga, o bicho nunca morre. O inferno é o lugar da ausência total de Deus. Por que que muitas pessoas suicidam? Porque elas querem acabar com o sofrimento que elas estão passando. Elas querem dar um fim naquela tribulação momentânea na terra. E quando elas tiram a sua vida, elas vão perceber que ou elas tentaram resolver momentaneamente, mas elas foram para um lugar de tormento. Elas foram para um lugar que eternamente elas ficarão presas. Irmãos, você já viu, é pesado a gente falar disso, mas as pessoas que sofrem condenações na vida mesmo, o fulano de tal pegou uma prisão perpétua, e a gente fala, pesado, o cara nunca mais vai sair da cadeia. Ou aqueles caras que pegam 200 anos de cadeia, aí você fala assim, que trem pesado, 200 anos na cadeia. Irmão, eu estou para te falar que é melhor você passar uma vida toda na cadeia aqui na terra e ir para o céu, do que você passar a vida toda solto aqui na terra e ir para o inferno. É prisão eterna, não tem jeito, e lá é o lugar de tormento. E eu falei isso aqui na escola dominical, porque muitas pessoas acham que o inferno é o lugar que o capeta está lá com aquele chifre, com aquele rabo, com o tridente na mão te esperando para te cutucar. Irmãos, o lugar do inferno vai atormentar até o diabo. Quando Deus, após o milênio, os 1000 anos lá representados no Apocalipse, vai lançar o diabo no inferno. Judas versículo 13, se eu não me engano, capítulo 1, versículo 13. Que o diabo e os seus anjos serão postos no grande abismo. O que isso apresenta para mim e para você? Que o inferno é para o diabo ser atormentado e para aquele que não crê no Evangelho de Jesus Cristo. Isso é muito sério. Isso precisa causar temor em nós. É um lugar de tormento. Não é o diabo que vai te atormentar. Todos que irão para o inferno juntamente com o diabo serão atormentados, porque o lugar, você já entrou num lugar de opressão, aí você entra naquele lugar e fala assim, nossa, esse lugar está triste, está angustiante dentro desse lugar, esse lugar está um clima ruim. O inferno talvez seja 10 milhões de vezes pior que desse lugar que você entrou. O lugar é o estado do inferno para atormentar o diabo e os seus anjos. Olha o 24. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta. Verso 24 apresenta para nós que o inferno é o lugar de um clamor não atendido.
Esse homem que está lá, ele está clamando, Romilda. Esse homem que está lá, ele está invocando. Ele está falando assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Ele foi atendido? Não. Ele não obteve resposta. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Eu tenho uma palavra para te dar nessa noite. Aleluia. Se você clamar hoje por misericórdia, Ele vem te atender. Se você invocar o nome dEle nessa noite, Ele pode te atender. Se você gritar como o cego disse: Filho de Davi, tem compaixão de mim, Ele vem te atender, Ele vem te perdoar, Ele vem te socorrer, Ele vem te transformar, Ele vem tomar a sua vida pelas mãos. Aleluia. Hoje é o dia da visitação de Deus. Mas lá não haverá jeito. Esse homem está clamando, esse homem está invocando, esse homem está buscando, esse homem está falando com Deus, pedindo uma solução para aquele problema, e ele não foi atendido. Se você clamar hoje, Deus está pronto para socorrer você, mas no inferno não tem clamor atendido. Parte B vai mostrar para a gente que o inferno é o lugar que as pessoas não encontrarão alívio. Ele está dizendo: eu fui atormentado nessas chamas, e eu quero que somente, olha aqui, irmãos, isso aqui, ó, molhou o dedo, ele queria isso aqui, ó, molhar o dedo na água e refrescar a língua, só isso que ele queria. Pensa, deu sede em vocês aí? Vou fazer vocês ter mais sede. Você está caminhando, o pessoal que anda de bicicleta, aí pensa assim: vamos andar tantos quilômetros, naquele tal lugar tem uma mina muito boa, lá em tal lugar a gente bebe água. Aí o cara vem esgotado, esqueceu de levar a garrafinha, chega na mina de água, a mina secou. Aí você fica com a boca seca, tem que andar não sei mais quantos quilômetros para frente. Pensa, irmãos, ele está querendo só que molha o dedo na água e põe na língua dele, pelo menos para refrescar aquilo que ele estava vivendo. Irmãos, essa é a realidade do inferno. Quando você precisa de água para viver, o inferno é um lugar que você vai clamar por água e não tem, para pelo menos aliviar a sua sede. Olha outro verso, verso 26, verso 25. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra de que recebeste os teus bens em tua vida, Lázaro igualmente os males. Agora, porém, está aqui, ele está aqui e vamos voltar. Porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. O verso 25 apresenta para nós que status, olha só, irmãos, status, dinheiro, aprovação de homens, um bom funeral, pessoas te aplaudirem na terra, não quer dizer que Jesus está aprovando você. Ah, mas a pessoa foi muito boa. Não tem nada a ver ser uma pessoa boa com salvação. A Bíblia vai dizer que Cornélio orava, fazia boas obras, era um homem que estava lá e não conhecia Jesus. Nós precisamos aprender, irmãos, o inferno. Esse homem que recebeu os bens na vida estava no inferno. Aí a gente, como é humano e crítico, e olha, e a gente, vamos imaginar a situação aqui. Diz o texto que todos os dias aquele homem se regalava esplendidamente, vestia só de roupa bonita e linho finíssimo. O outro homem estava lá na porta dele, todo cheio de doença, todo cheio de chaga, todo cheio de tribulação. Do lado de fora, você olhando aquela cena, para quem você falava que tinha Deus? Aí a gente costuma dizer assim: não, esse homem tem uma bênção de Deus na vida dele, porque tem dinheiro, tem carrão, tem avião, tem helicóptero, tem uma Ferrari, tem só roupa bonita. Esse aí Deus está aprovando ele. Mentira.
A gente é tão terreno que a gente associa bênçãos na terra como que se Deus estivesse abençoando alguém. Não, irmãos. Bênçãos na terra é resultado de muito esforço e trabalho. Se você quer andar de helicóptero, andar de Ferrari, trabalhe. Estude. Faça o seu melhor. Às vezes a gente acha assim, não, eu vou jejuar 24 horas, vou orar 24 horas e Deus vai me dar. Não vai te dar. Jejum, oração, é para você se santificar. Não é para Deus te dar bênção. A maior bênção, eu acredito que você já recebeu, é Cristo ter morrido na cruz do Calvário por você. Essa é a maior bênção no Evangelho. A gente até cantou já muitas das vezes, o melhor de Deus ainda está por vir, não cantamos? O melhor de Deus já veio, é Cristo. Há 2000 anos atrás, Ele morreu no nosso lugar. Aí quem olhava para aquela situação, olhava o rico, olhava o mendigo e falava assim, um tem Deus, o outro não tem. Mas quando eles morreram, definiu quem tinha Deus e quem não tinha. Então riqueza não é sinal que Deus aprova alguém. Bênçãos terrenas não é sinal que Deus está aprovando alguém. Verso 26. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, nem de lá para cá. O inferno é um lugar que você não pode sair dele se você for para lá. Foi posto um abismo. Essa palavra abismo aqui tem a ver com um poço fundo, onde aqueles que querem sair de lá não podem. Ou seja, morreu, foi para o inferno, acabou. Ou é eternamente com Deus ou não. Ou eternamente no inferno. Não haverá chance. No inferno não haverá arrependimento. No inferno não tem como a gente negociar. No inferno não tem como sair de lá. Foi posto um abismo, a gente não pode fazer nada para sair de lá. Muitas e muitas religiões ensinam que você pode pagar pela sua salvação. Isso é mentira. Quem pode comprar a sua salvação? Se isso fosse uma verdade, todos os ricos seriam salvos. E os pobres? Coitado de nós, hein, Marcos Paulo? Tinta. Verso 27. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna. Olha o 28. Porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. O inferno é lugar de lembrar das oportunidades perdidas. Sabe o que esse homem está pedindo aqui? Ele está pedindo assim, ó: ô Senhor, mande voltar lá na minha casa paterna, porque eu quero que aqueles que são meus irmãos não venham para esse lugar que eu estou. Aí ele vai lembrar das oportunidades que ele teve perdida. Por que ele não pregou em vida para a família? Por que ele não posicionou em vida? Por que ele não anunciou Jesus em vida? Ele só esperou a morte. E quando ele estava lá, eu quero te dizer, irmãos, não haverá no inferno nenhum ateu. Todos eles vão crer que o Evangelho é verdade, que o Evangelho, Jesus veio para nos salvar. Lá no inferno, aqueles que não creem, que blasfemaram, que o seu Deus era o ventre, que crucificaram a Cristo novamente, que não caminharam com Jesus aqui na terra, este é o lugar que as pessoas vão lembrar, vão olhar para trás, vão lembrar assim: por que eu não aproveitei as oportunidades que me foram dadas? Lá é o lugar que as pessoas vão lembrar que elas tiveram oportunidades aqui e não agarraram essa oportunidade. Olha o verso 28 ao 30. 29. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: se não houve Moisés e os profetas, tão pouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O inferno é um lugar que nós não
nós vamos lembrar que foram nos dadas tantas oportunidades e nós deixamos passar. Aí ele está dizendo assim: não, mas eu quero que alguém pregue lá para minha família, para que minha família seja salva. Eles têm a oportunidade deles, eles agarrem hoje. E eu quero concluir essa palavra dizendo assim: o inferno é hoje, o dia é hoje. Não é dia de você entender a palavra de Deus e deixar a oportunidade de lado. É hoje o dia da salvação. Agarre essa oportunidade agora. Só uma pessoa pode te livrar deste lugar. Quem, pastor? Jesus Cristo. O pastor não pode te livrar. A Igreja Batista não pode te livrar. As suas boas obras não podem te livrar. O que você fizer de bom ou fizer de ruim não podem te livrar. Somente uma pessoa sobre essa terra, na verdade no céu, Cristo Jesus, pode te livrar deste lugar. E eu quero que você medite. Se você não quer ir para esse lugar, você precisa entregar a sua vida para Jesus como Senhor e Salvador. Você precisa crer no sacrifício salvífico de Cristo. Você precisa crer que Jesus morreu a sua morte. Você também precisa crer que nada que você fizer de bom na terra vai fazer Jesus te amar mais, e nada que você fizer de errado na terra vai fazer Ele te amar menos. Ele te amou quando você era ainda pecador, miserável, pobre, cego e nu. Se você crê em Jesus de todo o seu coração, talvez hoje você pode ser como Zaqueu e Deus liberar uma palavra: hoje veio salvação sobre esta casa. Fique de pé no seu lugar. Eu quero encerrar dizendo: você tem a certeza da sua salvação? Você tem a certeza que quando Jesus voltar para te buscar, você vai subir para o céu? Você crê no sacrifício que Cristo realizou por você? Você crê de todo o seu coração na obra expiatória de Cristo naquela cruz? Você crê que o inferno existe? Você crê que o céu está preparado para todos aqueles que amam a vinda de Jesus? Aleluia! A minha oração, meus amados e queridos irmãos, é que nós possamos sair deste culto meditando sobre a realidade do inferno. Eu quero te dizer que o inferno é real. Haverá choro, ranger de dentes, sofrimento eterno, prisão perpétua. Mas o céu é preparado para todos aqueles salvos, lavados e remidos no sangue de Jesus. Tem alguém aqui hoje que deseja confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e dizer assim: Senhor, eu quero ir para o céu. Talvez isso não está evidente ainda no seu coração. Talvez você adentrou por essas portas e ainda não tenha certeza da sua salvação. Mas ouvir essa mensagem, o Espírito Santo traz alerta. E talvez naquele grande dia você mesmo vai se lembrar: aquele dia, lá na Igreja Batista, eu ouvi uma mensagem sobre o inferno, eu não agarrei essa oportunidade. O inferno é um lugar que as pessoas vão lembrar das oportunidades, e talvez você não tenha certeza da sua salvação. O que é que você precisa fazer? Confessar Jesus de todo o teu coração, crer que Ele morreu naquela cruz por você, e Ele veio aqui para te salvar nessa noite. Tem alguém que quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se tem alguém, levante as suas mãos, que eu quero orar por você e quero abençoar. Tem, Adriana, Deus abençoe em nome de Jesus.
Tem mais alguém aqui nessa noite, em nome de Jesus, que entende que precisa entregar a sua vida para o Senhor, você confessar Ele publicamente, em nome de Jesus? Vem cá, Adriana, eu quero orar por você, aleluia. Tem mais alguém aqui nessa noite que quer confessar a Jesus? A Lília, Deus abençoe, está confessando publicamente a Jesus. Em nome de Jesus, vem os obreiros, pode subir aqui. Eu quero que os irmãos abracem essas irmãs que estão vindo. Eu sei que é noite de salvação aqui neste lugar. Você precisa ter a certeza da salvação. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está operando nessa casa, Deus está operando nessas vidas. Tem alguém aqui nessa noite que entrou aqui e ainda não tem a certeza da salvação e precisa entregar a sua vida para Jesus? Saia do seu lugar e eu quero orar por você. Eu quero abençoar você. O céu te espera. Aquele que confessou a Jesus publicamente, aquele que abriu seu coração, aleluia, aleluia. Estende as suas mãos para cá e nós vamos orar. Pai, no nome de Jesus, toma as suas filhas agora nesse momento em tuas mãos, que confessam ao Senhor publicamente. Deus, escreve o nome das suas filhas no livro da vida do Cordeiro, perdoa os pecados, transforma, e que elas possam ter a certeza da salvação, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoá-las, que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, gerar transformação, uma nova vida em Cristo para a glória do Teu nome. Ó Deus, nós como igreja do Senhor, te louvamos, ó Deus, pelas suas servas e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Deixa eu falar com vocês, em nome de Jesus. Quando a gente confessa a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, é isso que vocês estão fazendo. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância e notifica a todos que se arrependem. O que passou na vida de vocês, passou até o dia de hoje. Uma nova vida em Cristo está começando agora. Nós acabamos de apresentar uma criancinha aqui. Vocês estão sendo apresentadas ao corpo de Cristo, a igreja de Deus. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Você precisa confessar Cristo. Essa atitude aqui é nobre, de confessar publicamente que Cristo é o Senhor. Aleluia. E vocês recebem também hoje uma bênção, uma nova vida em Cristo, uma família para caminhar. A Igreja Batista Reviver está aqui para que caminhe com vocês. Sirvam vocês, orem por vocês, abençoe a vida de vocês. Sejam bem-vindas ao corpo de Cristo, em nome de Jesus. Vocês podem aplaudir o Senhor em nome de Jesus? Aleluia! Deus santo, Deus fiel. Você pode dar um glória a Deus aí, exaltando o nome do Senhor Jesus? Se você tem a certeza da sua salvação, meu irmão, glória a Deus. Se não tem, corre depressa, porque Jesus está voltando. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês e com todos aqueles que aguardam ansiosamente a vinda de Cristo Jesus, o nosso Salvador. E a igreja diz... Aplauda o Senhor, uma semana abençoada para você, em nome de Jesus. As irmãs para a reunião.